que o primeiro semestre acabou, estamos praticamente em ritmo de férias. Uhul! Bem que existiam umas pessoas aí que já estavam em ritmo de férias porque não estavam assistindo às aulas, não fizeram as atividades. Mas enfim, estamos aqui agora para concluir o primeiro semestre. Então, vem comigo e passe de ano! Muito obrigado, Papai do Céu, por ter cuidado de nós, ter nos dado vida até o presente momento e permitir que nós estejamos aqui com vida e com saúde, mesmo em meio a essa pandemia, Pai. Sabemos que não é exatamente o que nós gostaríamos, mas temos certeza que o Senhor está conduzindo tudo, mesmo que nós não consigamos ver muitas vezes. Esteja conosco para que essa semana seja um sucesso e que a aula seja muito proveitosa. Em nome de Jesus, amém. Relembrando então, pessoal, a aula de amperímetro e voltímetro. Como que nós utilizávamos esses equipamentos? Para que possamos relembrar de como fazer isso, vou mostrar para vocês primeiro um circuito elétrico. Deem uma olhada aqui. Eu tenho o componente R1 ligado em série com uma conexão ali do componente R2 e R3 que estão ligados em paralelo. Como eu posso fazer então para poder medir a corrente no componente R1, por exemplo? Se vocês analisarem, a corrente ela sai da fonte de tensão, ela passa pelo componente R1 e depois ela se divide no componente R2 e R3. Então, para que nós possamos saber a corrente que passa pelo R1, nós temos que lembrar da teoria. E qual que era a teoria? A teoria afirma que a corrente num circuito ligado em série é constante. Então, a mesma corrente que passa pelo R1 é a mesma corrente que vai se dividir e passar pelo R2 e R3. Depois que ela terminar de passar pelo R2 e R3, ela vai se juntar novamente e vai voltar, digamos assim, para a fonte de tensão. Mas, então, a corrente desse circuito que passa pelo componente R1 é a corrente total que sai da fonte de tensão. Certo, pessoal? Então, sabendo disso, como que eu posso fazer para conseguir a leitura da corrente nesse componente R1? Posso ligar o amperímetro em paralelo? Não, porque afinal, quando eu coloco uma ligação em paralelo, eu acabo dividindo a corrente. Se eu divido a corrente, não é a minha intenção. Então, para que a corrente continue com o mesmo valor, eu ligo o amperímetro em série. Lembrando que o amperímetro ideal ele é também tratado como um curto-circuito, ou seja, ele não tem resistência que vai influenciar no circuito. Voltímetro, porém, é um pouquinho diferente. Analisem essa situação aqui. Usando o mesmo circuito que nós mostramos para o amperímetro, então nós temos aqui a ligação R1, R2 e R3. Como eu posso fazer então para descobrir a tensão no componente R1? Então nós lembramos agora da teoria. Quando nós falamos agora há pouco do amperímetro, nós vimos então que a corrente em série é constante. Porém, quando nós temos um componente ligado em paralelo, a tensão que eu tenho em um é igual à tensão que eu tenho em outro. Por exemplo, a tensão que eu tenho no componente R2 é igual à tensão que eu tenho no componente R3. Mas então, como eu posso fazer para descobrir a tensão no componente R1? Eu vou ligar o voltímetro em série? Não, porque quando eu ligo o voltímetro em série, eu estaria dividindo essa tensão. E eu não quero dividir a tensão, eu quero saber exatamente a tensão que eu tenho sobre o componente R1. Então, para que eu não divida a tensão, para que eu tenha a mesma tensão, eu utilizaria então um voltímetro ligado em paralelo. Quando ligamos o voltímetro em paralelo, nós temos a medida real da tensão. Lembrando também do que nós tínhamos falado na teoria. O voltímetro ideal ele é considerado como um circuito aberto, ou seja, ele não influencia no circuito. Então, quando nós ligamos o voltímetro dessa forma, ele não influenciaria no circuito, porque afinal não haveria passagem de corrente por ele. Também podemos analisar, pessoal, os componentes utilizados para a segurança do circuito elétrico. Os que nós comentamos em aula foram os disjuntores e os fusíveis. Qual era a principal característica do disjuntor e do fusível? A característica era a seguinte: de uma determinada passagem de corrente elétrica, ele suportaria. Passando esse valor nominal da corrente elétrica, o que seria esse valor nominal? É o valor que ele aguenta de passagem de corrente elétrica por ele. Quando chegasse essa corrente elétrica, esse valor a qual ele foi construído,
ele teria uma característica, ele não deixaria passar essa corrente elétrica para o circuito. Quando nós falamos do fusível, ele é um pouco mais, como é que eu posso dizer assim para vocês? Ele se sacrifica pelo circuito. Ele se sacrifica literalmente, porque quando o valor da corrente elétrica chega nele, ele se rompe. Vamos mostrar aqui um exemplo para vocês. Neste circuito elétrico aqui então, eu tenho aqui um fusível ligado nesse sistema. Quando nós analisamos aqui a corrente elétrica que passa por esse circuito, quando fazemos associação de resistores e percebemos qual que é a corrente elétrica que está passando por esse circuito, percebemos que não tem problema, porque a corrente que passa aqui é menor do que a corrente nominal que esse fusível aguenta. Porém, se nós mudássemos os componentes dessa outra forma, o que aconteceria seria o seguinte: a corrente que passa por esse fusível seria muito grande, como vocês podem analisar. É maior do que a corrente nominal que ele suporta. Então, o que aconteceria dentro dele? Aconteceria isto aqui. Ele se rompe. Então, não há mais passagem da corrente elétrica. Entenderam como funciona um fusível? Então, voltando, o fusível ele se sacrifica pelo circuito de forma que quando passe aquela corrente, quando chega aquele valor de corrente, ele então se rompe e não deixa a corrente passar para o resto do circuito. Já o disjuntor é um pouco diferente. O disjuntor ele funciona da forma parecida com o fusível. Então, utilizando o mesmo exemplo que nós colocamos agora há pouco, porém colocando o disjuntor. Quando nós analisamos com o disjuntor na primeira configuração, o disjuntor está tudo bem, a corrente não chegou ao valor da corrente nominal a qual está projetada. Porém, nesta segunda configuração, quando fazemos a análise e a associação dos resistores, percebemos então que a corrente que passa por ele é maior do que aquela que ele foi projetado. Então o que acontece? Ele se desarma. Então a chavinha que nós temos no disjuntor, ela desarma. Quando essa chavinha desarma, então não há passagem de corrente elétrica mais para o circuito. Porém, qual seria a vantagem do disjuntor? É porque você pode realmente religar essa chave. O problema é o seguinte, que se você perceber que a chave está caindo, a corrente que está passando por esse disjuntor está muito alta. Então, o recomendado não é que você fique religando a chave, ou que você dê um jeito de amarrar o disjuntor, ou coisa do tipo. O certo é que você faça a análise do seu equipamento, a análise do seu circuito, para ver se você não tem uma sobrecarga de corrente. Leis de Kirchhoff. Então, nós temos duas leis de Kirchhoff, que eram a lei dos nós e a lei das malhas. Qual era a diferença entre as duas? A lei dos nós, também conhecida como lei de conservação das cargas, era a lei que afirmava que toda a corrente que entra num determinado nó é igual a toda a corrente que sai. Então, se você sabe a quantidade, a intensidade dessa corrente que entra num determinado nó, você também consegue determinar a corrente que sai. Uma das formas de nós mostrarmos isso aqui matematicamente seria assim, então. I1, neste caso aqui, seria igual a I2 mais I3. Ou seja, a corrente que entra é igual às correntes que estão saindo por este nó. Outra lei de Kirchhoff que tínhamos também era a lei das malhas, ou lei da conservação de energia. Como que essa lei funcionava? Essa lei determinava que a soma das tensões num determinado circuito deve ser igual a zero. Então, se você sabe a tensão total de cada componente desse, você somando, no final das contas, tem que dar zero. Ou seja, toda a tensão que uma fonte de tensão manda, ela será consumida pelos componentes do circuito. Analisem esse circuito aqui. Então nós teríamos o que? Nesse circuito, duas fontes de tensão e três resistências. Como que eu poderia estar demonstrando isso aqui na prática? Como que seria a lei da conservação de energia na prática? Então nós temos que lembrar que a soma das tensões num determinado circuito é igual a zero. Ah, professor, mas 6 mais 8 ali não vai dar zero. Não é nesse sentido. A soma de todas as tensões do circuito vai dar zero, certo? Então nós temos aqui dois resistores com 3 ohms e temos também um resistor com 4 ohms. Como que nós poderíamos montar a lei de Ohm para um resistor? Como é que fica, então, a tensão no resistor? Tensão era igual a resistor vezes a corrente que passa por ali. Então, se você souber o valor do resistor e da corrente que passa por ele, você saberá a tensão a qual ele está submetido. Então, neste caso aqui, como nós poderíamos estar associando a lei das malhas?
Então, como nós temos apenas uma malha nesse circuito, então nós temos apenas uma corrente. Eu vou estabelecer que a fonte de tensão maior, ela será a fonte mandante, e a outra fonte será a que seria mandada, digamos assim. Então, uma fonte, ela domina e a outra fonte é dominada, certo? Nesse caso, a fonte de 8 volts é que é a fonte dominante. Então, como que nós poderíamos estabelecer? Eu vou ensinar para vocês, vou mostrar como que nós tínhamos visto na aula. A aula nós mostramos então que o fluxo da corrente, nós falávamos que ela passa pelo polo negativo para depois para o polo positivo. Então, na hora que eu for escrever essa fórmula, eu escreveria menos 8, porque ela passa pelo polo negativo dessa fonte de tensão. Depois, ela chega ali no resistor de 3 ohms. Como que nós determinamos a tensão nesse resistor de 3 ohms? Lembrando que nós comentamos, tensão é igual resistência vezes corrente. Então, aqui nós teríamos que 3 vezes a corrente que passa por ali. Qual é o valor dessa corrente? Nós ainda não sabemos. Então, nós vamos chamar de I. Então, como que eu escreveria isso? 3I. Depois, nós teríamos ali o componente de 4 ohms. Então, nós colocaríamos como no circuito? 4I. Então, somaríamos também. Mais 4I. Depois nós chegamos à fonte de tensão de 6 volts. Porém, essa corrente que nós estamos analisando, ela entra pelo polo positivo dessa bateria. Então, nós colocaríamos mais 6. Continuando o circuito, nós temos o outro resistor de 3 ohms. Então, nós teríamos ali mais 3I, conforme foi no outro. Então, como que fica essa fórmula montada? Essa fórmula ficaria, então, menos 8, mais 3i, mais 4i, mais 6, mais 3i, igual a 0. Porque a soma das tensões neste circuito é igual a 0. Ponte de Winston. Afinal, o que seria a ponte de Winston? A ponte de Winston era uma configuração de resistores onde nós sabíamos o valor de 3 resistores e depois nós conseguíamos descobrir o valor desse quarto aqui, que nós não temos a marcação. Como que nós poderíamos ter a certeza desse valor? Lembrando o seguinte, se essa ponte está em equilíbrio, significa que quando aqui colocaríamos um voltímetro, nós teríamos 0 de tensão passando. Então, com isso, nós saberíamos se essa ponte está ligada em equilíbrio. Se essa ponte está em equilíbrio, como ficaria a fórmula? A fórmula ficaria desta maneira aqui, onde R1 vezes R4 é igual a R2 vezes R3. Com isso, conseguiríamos descobrir o valor do resistor que está faltando. Último conceito! Ah, professor, sério que está acabando? Sério, calma, mas semestre que vem tem mais? Poxa, se eu ensinar tudo agora, semestre que vem você não vai querer estudar mais, pronto? Vai querer largar a mão? Então, sim, temos o último conceito. E o último conceito agora será capacitores. Como nós utilizávamos os capacitores? Capacitores eram os equipamentos utilizados para armazenamento da carga elétrica. Então, como calcular essa capacidade desse capacitor, se nós podemos dizer assim? Uma das formas que nós tínhamos de calcular era desta forma, onde relacionávamos a quantidade de carga elétrica que esse capacitor recebia pela tensão a qual ele estava submetido. Ou, uma segunda maneira de calcularmos o capacitor era utilizando esta fórmula, onde essa letra grega ela representava a permissividade elétrica do material que estava entre as placas desse capacitor. A é a área a qual esse capacitor está ocupando e D seria a distância que nós temos entre essas placas. Ao contrário dos resistores, os capacitores, quando são associados, eles têm um comportamento um pouco diferente. Vocês não viram? Como que nós temos então na associação em paralelo? Comparando com os resistores, a associação em paralelo dos capacitores seria a mesma coisa que nós estivéssemos associando resistores em série. Como que nós associávamos resistores em série? Nós somávamos. Então, para associar os capacitores em paralelo, nós somamos os valores. Porém, quando nós ligamos os capacitores em série, eles ficariam, na hora de associarmos, como se fosse a ligação dos resistores em paralelo. Então, como que nós poderíamos fazer a associação dos capacitores em série? Existiam aquelas 3 formas. Nós poderíamos falar que o inverso do capacitor equivalente é igual à soma dos inversos dos capacitores.
Ou nós poderíamos dizer que o produto de dois capacitores sobre a soma de dois capacitores seria igual a capacitância equivalente. Ou também a terceira forma, se nós temos capacitores iguais, nós poderíamos dividir o valor desse capacitor pela quantidade de capacitores ligados ali em série que nós temos iguais. Se você chegou agora ao final do segundo bimestre e percebeu que nem lembra das matérias do primeiro, dá uma fuçadinha aqui nesse vídeo, quem sabe não te ajude você a entender um pouco mais o que aconteceu lá no primeiro bimestre. Pode ser? Combinado? Galera, por hoje é só. Espero vocês na próxima aula. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhem com os seus colegas, esmaga o like, deixa o seu comentário, ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Então, até a próxima. Tchau!